Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 55, as recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não haverá concessão de regalias. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 56, são recompensas, inciso 1, o elogio, 2, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 57, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o isolamento será sempre comunicado ao Ministério Público e à família do preso. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 58, o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, sem o direito de defesa, pois é procedimento administrativo preliminar. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 59, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 60, a autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que são órgãos da execução penal o juízo da execução e a defensoria pública.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, o artigo 61, são órgãos da execução penal, inciso 1, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 2, o Juízo da Execução; 3, o Ministério Público; 4, o Conselho Penitenciário; 5, os Departamentos Penitenciários; 6, o Patronato; 7, o Conselho da Comunidade; 8, a Defensoria Pública. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 62, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado um terço em cada ano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 63, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado um terço em cada ano. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe, inciso 1, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, não incumbe estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 64, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe, inciso 3, promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do país. 4, estimular e promover a pesquisa criminológica. 5, elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 65, a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público Federal declarar extinta a punibilidade. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 1, aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. 2. Declarar extinta a punibilidade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução decidir sobre incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 3, decidir sobre a linha A, soma ou unificação de penas, B, progressão ou regressão nos regimes, C, detração e remissão da pena, D, suspensão condicional da pena, E, livramento condicional, F, incidentes da execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução autorizar saídas temporárias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 4, autorizar saídas temporárias. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não compete ao juiz da execução determinar a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução determinar a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha D, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, E, a revogação da medida de segurança, F, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao Ministério Público determinar o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 5, determinar, a linha G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, H, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução inspecionar anualmente os estabelecimentos penais.
Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 6, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. 7. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 8, interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que compete ao juiz da execução compor e instalar o Conselho da Comunidade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 66, compete ao juiz da execução, inciso 9, compor e instalar o Conselho da Comunidade. 10. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 67, o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 1, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Ministério Público requerer a revogação da medida de segurança. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 2, requerer, a linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, b, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução, c, a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, d, a revogação da medida de segurança. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público requerer a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público, inciso 2, requerer, a linha E, a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. F, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Estudante estuda Inéditas 2021.
Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 68, incumbe ao Ministério Público interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a legislação federal e estadual regulará o funcionamento do Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 69, o Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Parágrafo 1º. O Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 2 anos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 69, parágrafo 2º, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 anos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 70, incumbe ao Conselho Penitenciário, inciso 1, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. 3. Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. 4. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Departamento Penitenciário Nacional é o órgão executivo da Política Penitenciária Nacional. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 71, o Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não é a atribuição do Departamento Penitenciário Nacional assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 1, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. 3. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
É atribuição do Departamento Penitenciário Nacional colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 4, colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é atribuição do Departamento Penitenciário Nacional estabelecer o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, são atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, inciso 6, estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Inciso 7. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial, de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Departamento Penitenciário Nacional a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, parágrafo 1º, incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas serão utilizados também em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres gestantes, eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 72, parágrafo 2º, os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres, de que trata o parágrafo 3º do artigo 102 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao Departamento Penitenciário Local, a legislação local não poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 73, a legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o departamento penitenciário local ou órgão similar
tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 74, o Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão um acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o ocupante do cargo de diretor de estabelecimento penal deverá, entre outros, satisfazer o seguinte requisito: ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Item correto, artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento penal deverá satisfazer os seguintes requisitos: inciso 1. Ser portador de diploma de nível superior de direito ou psicologia ou ciências sociais ou pedagogia ou serviços sociais. Inciso 2. Possuir experiência administrativa na área. 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o diretor de estabelecimento penal deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 75, parágrafo único, o diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao pessoal dos estabelecimentos penais, o quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 76, o quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino. Para essa regra, não há exceção. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 77, a escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o patronato exclusivamente público destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 78, o patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos.
Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao patronato fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 79, incumbe também ao patronato, inciso 1, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. 2, fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao patronato colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 79, incumbe também ao patronato, inciso 3, colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que haverá, em cada comarca, um conselho da comunidade. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 80, haverá em cada comarca um conselho da comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Conselho da Comunidade entrevistar presos. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81, incumbe ao Conselho da Comunidade, inciso 1, visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. 2. Entrevistar presos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Conselho da Comunidade apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81, incumbe ao Conselho da Comunidade, inciso 3, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário. 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81-A, a Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe à Defensoria Pública requerer a declaração de extinção da punibilidade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81-B,
incumbe ainda a Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha A, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. C. A declaração de extinção da punibilidade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe à Defensoria Pública requerer a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha D, a unificação de penas, E, a detração e remissão da pena, F, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe à Defensoria Pública requerer a autorização de saídas temporárias. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha G, a aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. I. A autorização de saídas temporárias. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Ministério Público Federal requerer o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 1, requerer, a linha J, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. L. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe à Defensoria Pública requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 2, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir. 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. 4. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe a diretor do estabelecimento penal requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, incumbe ainda à Defensoria Pública, inciso 5, visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio.
Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 81b, parágrafo único, o órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 82, os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto aos estabelecimentos penais, haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, parágrafo 2º, os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto aos estabelecimentos penais, serão instaladas salas de aulas destinadas a curso do ensino básico e profissionalizante, mas não haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83, parágrafo 4º, serão instaladas salas de aulas destinadas a curso do ensino básico e profissionalizante. Parágrafo 5º. Haverá instalação destinada à Defensoria Pública. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que nos estabelecimentos penais poderão ser objeto de execução indireta as atividades de serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso.
Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e, notadamente, inciso 1, serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Inciso 2. Serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização da iniciativa privada. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-A, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. Parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Parágrafo 2º. Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que são delegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 83-B, são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia e, notadamente, inciso 1, classificação de condenados; 2, aplicação de sanções disciplinares; 3, controle de rebeliões; 4, transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado e um dos critérios adotados nessa separação é relacionado aos acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 1 e 2. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso que era funcionário da administração pública ficará em dependência separada. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 2º, o preso que,
ao tempo do fato era funcionário da administração da Justiça Criminal, ficará em dependência separada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que um dos critérios de separação dos presos condenados por sentença transitada em julgado é de serem reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Item correto, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 3º, os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos 1, 2 e 3. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 84, parágrafo 4º, o preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 85, o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa não podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 86, parágrafo 1º, a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele não poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 87, a penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado nos termos do artigo 52 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à penitenciária, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 88, o condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. A linha A. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. A linha B. Área mínima de 6 metros quadrados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 89, além dos requisitos referidos no artigo 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo, inciso 1, atendimento por pessoal qualificado de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas e 2, horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que restringe a visitação. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 90, a penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restringe a visitação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 91, a colônia agrícola, industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à colônia agrícola, industrial ou similar, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 92, o condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas, a linha A seleção adequada dos presos, B,
O limite de capacidade máxima que atenda aos objetivos de individualização da pena. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 93, a casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto à casa do albergado, o prédio deverá situar-se em meio rural, separado das demais fazendas. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 94, o prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, em cada região, haverá, pelo menos, uma casa do albergado. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 95, em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, no centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 96, no centro de observação realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 97, o centro de observação será instalado em unidade autônoma ou em anexo a estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta do centro de observação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos imputáveis e semi-imputáveis. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 99, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital no que couber o disposto no parágrafo único do artigo 88 desta lei. Artigo 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Artigo 101. O tratamento ambulatorial, previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em outro local com dependência médica adequada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos definitivos. Item errado, conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 102, a cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 103, cada comarca terá, pelo menos, uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a cadeia pública será instalada próximo de centro urbano. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, capítulo 7 da Cadeia Pública, artigo 104, o estabelecimento de que trata este capítulo, cadeia pública, será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 105, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, a guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida ao Ministério Público Federal. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 106, a guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: inciso 1, nome do condenado; 2, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação; 3, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado; 4, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução; 5, a data da terminação da pena; 6, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 106, parágrafo 1º, ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Parágrafo 3º. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 84 desta lei. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 107, ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1º. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Parágrafo 2º. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, o condenado a quem sobrevier doença mental será tratado em sala especial no estabelecimento penal. E tem errado, conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 108, o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, das penas privativas de liberdade, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do diretor do estabelecimento penal. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 109, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 110, o juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pela análise da pena mais grave. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 111, quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Estudante estuda, inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 1, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 2, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 3, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 4, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 5, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena se o apenado for condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 6, 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos, inciso 7, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, inciso 8, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo juiz da execução, respeitadas as normas que vedam a progressão. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 1º, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, dos regimes,
A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 112, parágrafo 2º, a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!